Vamos de comparativo, né? Boombox 3 contra Boombox 4 JBL, né? A Boombox 4 está no modo grave profundo, né? A Boombox 3 ali tá com tudo no máximo, grave, agudo, né? Ambas em volume 100%, né? E vamos começar pela Boombox 3. Boombox 4. Boombox 3. Boombox 4. Distorção. Ó, tá distorcendo a Boombox 4, viu? Boombox 3. Boombox 4 agora. Olha! Olha, meu Deus do céu! Distorção. Boombox 3. Boombox 4. Boombox 3. Boombox 4. E é isso, gente. Aqui o negócio tá meio complicado, né? A Boombox 4 tá distorcendo muito. Em alguns momentos ali que teve o grave, o médio, agudo, tudo misturado, ela distorceu bastante, né? Ela é mais potente do que a Boombox 3, realmente tem uma diferença boa de potência, mas essa distorção aqui é triste, realmente distorceu bastante. Seguindo o comparativo, né? Boombox 3 JBL contra Boombox 4 JBL. Vamos começar com a Boombox 3, tá no máximo do volume. Deixa eu ver, tem que apertar de novo. Aí. Boombox 4.
Boombox 3. Boombox 4. Boombox 3. Boombox 4. Boombox 3. Boombox 4. E é isso. A gente tem uma diferença grande de potência. Realmente a Boombox 4 tem mais potência do que a Boombox 3, né? O complicado dela é quando distorce, né? Quando não distorce, ela até que ela vai bem, né? Depende da música, né? Porque se sair aquele subgrave, né? Aquele grave que teme, né? As coisas, né? E misturar com frequências de médio e agudo é onde ocorre a distorção, né? Que o caso da Boombox 4 é meio complicado, né? A gente não sabe se é possível corrigir isso com alguma atualização, né? Ou se realmente ela vai ficar desse jeito, né? O que dá para fazer é amenizar, só que para amenizar tem que diminuir o grave dela, né? Esse que é o problema, né? Ela não consegue, né? Quando você tem o grave saindo, que o falante ele balança, né? Que ele entra para dentro para poder fazer o movimento, né? Do cone, né? Subindo, descendo, né? Aquele movimento, né? É onde ocorre a distorção, né? Porque é como se ele ficasse amarrado, né? Não tivesse aquela coisa, como é que eu posso explicar? Ele não conseguisse desenvolver bem, né? É basicamente um projeto que não foi muito bem feito, né? Eu trabalho com som automotivo desde pequeno e se tem uma coisa que eu sei bem você tem que tomar muito cuidado. Se você pega dois alto-falantes, como a Boombox 4 tem dois falantes de grave, e você coloca esse falante para dar grave, para dar médio, para dar até agudo, você vai ter algum tipo de problema. Esse tipo de alto-falante ele não pode fazer tantas funções, né? Ou seja, isso aqui também é culpa do sistema de duas vias. Aqui é 3 vias, não tem distorção. Aqui é 2 vias, aí a gente tem um projeto que não foi muito bem feito, né? Na minha opinião, é meio que falho, né? Fica aquela situação, né? Aqui você tem a Boombox 3, que eu acho muito fraca em questão de potência grave, ela é muito fraca comparada às opções que tem hoje no mercado, né? Realmente é muito fraca. A Boombox 4 realmente ela tem potência, ela é bem mais forte do que a Boombox 3, mas ela tem um problema de distorção, né? Aí é onde a coisa se complica, né? Porque a distorção faz com que fique ruim, né, de escutar certas músicas. Ainda mais se você gostar de muito, né, de subgrave, aquele grave que estende mais, né? Que a gente sabe que a JBL eles, né, gostam de trazer esse subgrave, né, nas caixas, né? Tanto que muitas das boombox que vieram hoje no mercado elas têm essa característica, né, de puxar um subgrave bacana, porque o pessoal gosta desse tipo de som, né, aquele grave que teme as coisas, né? E aí você compra uma Boombox 4 com a intenção de escutar esse tipo de música que tem esse subgrave, né? Aí a partir do momento que misturou subgrave, média, aguda, ela embolou tudo e distorce, aí fica difícil de você aproveitar o som, né? Aí é um problema, né? Mas é como eu falei, isso aqui está relacionado à questão do projeto de 2 vias, né? Um alto-falante, no som automotivo, o alto-falante ele não pode. Imagina você pega um alto-falante, né, do som automotivo, um falante de 15 polegadas, e você quer colocar ele para falar e bater, né? Não dá certo, não dá certo, né?
No som automotivo, você pega, por exemplo, um alto-falante de 10 polegadas, de 8 ou de 12, você tem que fazer um corte de frequência para o cone ele nem sequer ficar mexendo muito, porque se o cone excursionar muito, começa a ter distorção, né? Isso acontece no som automotivo, né? A gente tem um projeto aí da Boombox 4 que, digamos que é meio falho, né? Ele tem problemas aí que precisam ser solucionados, né? Só que eu não vou mentir para vocês, né? Existe uma chance de não ser arrumado, de não ser consertado, né? Porque as pessoas que são os influencers não divulgam, né? Esse problema da Boombox 4, né? Eu já fiz vídeo que onde tocando música já apresentou essa distorção, né? Tanto que aquela lá já foi vendida, essa aqui já é outra, né? Essa aqui já não é a mesma, né? Essa aqui já é outra, né? Então não é um defeito de fábrica ou algo do tipo. Todas vão ser a mesma coisa, todas têm esse problema de distorção. É para vocês terem a ciência disso. Isso aqui é um problema da própria caixa, né? Então vamos imaginar o pior cenário possível, que talvez, né, só se eles lançarem uma nova Boombox com um sistema de 3 vias ou com alguma correção já assim, que vem ali já da fábrica mesmo, refazendo a caixa, o alto-falante, né? Porque o correto aqui, ó, 3 vias, não teria problema de distorção se fosse 3 vias. Como eu falei, o alto-falante, ele que vai fazer o médio, que vai fazer o agudo, ele não pode excursionar muito, né? E aqui o falante que dá o grave, ele faz o médio e o agudo, ele excursiona muito. Por isso acontece a distorção, né? A gente tem um problema aí de realmente que a JBL errou, né? Ela errou. É por isso que eu falo que fica um pouco difícil recomendar qualquer uma das duas, né? A 3 não distorce, tem qualidade, mas é fraca na potência, perde para todas as outras. A 4 ela é potente, em questão de potência ela fica realmente ali, como é que eu posso dizer, em pé de igualdade, né, com relação às outras, como a Sabala, como a Imenso X73, né. Se você vai fazer comparação em testes, às vezes uma ganha, às vezes outra ganha, porque elas são tudo próximas em questão de potência, né, não há uma diferença tão absurda, né, como há, por exemplo, aqui. Entre essas duas tem uma diferença muito grande da 3 para 4, ela realmente é bem mais forte do que a 3, mas aí você esbarra no problema de distorção. Isso é o que quebra a caixa, né? Isso faz com que a caixa, ela, sabe, não fica aquela coisa bacana de escutar. E essa distorção ela não ocorre apenas no volume máximo, né? Ela ocorre às vezes tipo na metade do volume já está ocorrendo, né? E quanto mais você vai aumentando, mais distorce. E tem gente que fala: ah, mas você não tem que usar o modo Bass Boost, tem que usar o modo padrão, que aí não distorce. Distorce também no modo padrão, independente se você coloca no modo padrão ou se você coloca no modo Bass Boost, você tem um problema de distorção, né? E é o que eu vou mostrar até agora. Bom, já selecionei a música aqui para fazer esse teste de distorção da Boombox 4, né? Tem uma música que fica bem evidente, né? Mas tem várias que vão apresentar isso, né? Observe no trecho onde a música ela apresenta subgrave, médio e agudo, várias frequências. Vocês vão ver que vai distorcer bastante. Tanto que eu vou comparar com a Boombox 3, né? Vou voltar a música de novo e ficar comparando para vocês verem a diferença. Ó, vamos começar pela Boombox 4. 2, 1, 2, don't stop, I'm on fire. 1, 2, 1, 2, I love you. No. 1, Olha a distorção. 1, 2, don't stop. Vocês viram a distorção, né? Olha agora a Boombox 3. Vamos lá, apertar de novo. Sem distorção, zero distorção. Ó, esse problema de distorção que a Boombox 4 tem, né? Que é bem evidente, né? Em qualquer música que tenha subgrave e frequências de médio e agudo, sabe? Aquele tipo de grave mais seco, sabe? Tipo, puff, puff. Esse tipo de grave, ele não vai dar muito essa distorção, é bem incomum na verdade. Agora, qualquer tipo de grave que seja aquele mais estendido, que é o subgrave, que é o tipo bum, bum, sabe? Na hora que vem esse subgrave junto com a voz, o médio, o agudo, é onde ocorre a distorção, né?
em algumas músicas, não é em todas, mas dependendo das músicas que você escutar, vai ser bem evidente, né? Em alguns momentos das músicas, textos diferentes, né? Tem músicas que vai ser muita distorção, tem outras que vai ser menos, mas ela tá aí, né? E não é uma coisa que dá pra gente ignorar, né? Até porque é uma caixa muito cara, de valor muito alto, né? E tem gente que compra de olho fechado confiando na marca e não sabe disso, né? Por isso que eu falo que hoje existem opções melhores no mercado para quem quer uma caixa com muita potência. Tem imenso o X75, que é a top 1 em graves, sem dúvida nenhuma. Nem Boombox 3 não chega nem perto, nem a Boombox 4 também, ainda perde para X75 no grave, no subgrave, né, e no grave. A X73 também é uma caixa que compete com a Boombox 4, elas são mais parecidas em questão de, vamos por assim, de volume. Tem horas que a Boombox 4 ganha um pouco de vantagem, né, de subgrave, mas tem outros momentos que ela perde para X73, né? E por isso que eu falo, você paga tão caro por uma caixa que distorce. Isso não acontece com a X73, isso não acontece com a X75, isso não acontece com a Sabala DR909, né? Isso não acontece nem mesmo com a Boombox 3, que é a mais fraca dessas aqui, né? E aí fica complicado, né, defender a marca, né? Eles têm que dar um jeito nisso daí, né? Lançam uma Boombox 4 aí, Pro, sei lá, uma Boombox 4 nova aí, mexe no projeto da caixa, né? Vai ter que projetar de novo, porque a partir do momento que você mexe em qualquer coisa, se você, por exemplo, quer adicionar 2 médios para poder ficar 3 dias, 2 médios, 2 Twitter e 2 grave, né? Você teria que mudar a caixa por completo, vai mudar o tamanho da caixa, ela vai ter que ser maior, né? Vai ter que mudar a placa da caixa, porque vai precisar de mais potência para poder arrastar tudo isso, né? E aí, como a gente sabe, né, que eles provavelmente não vão querer aumentar os custos, né? Já que já é uma caixa cara, né? Então é mais provável que ela continue sendo vendida desse jeito e talvez eles lancem atualizações para amenizar isso, só que amenizar não resolve, sempre vai ter a distorção, já que a própria distorção está atrelada ao grave da caixa. Se você diminuir o grave, aí diminui também a distorção, mas ela sempre vai estar lá, só diminui um pouco, né? Ameniza, vamos pôr assim, dá para amenizar consideravelmente, mas nunca resolve 100%, só ameniza. Imagina você que escolher, olha, eu quero uma caixa para ter grave, mas ela não pode dar grave porque distorce. Então você tira o grave, aí você não tem grave, aí não sobra nada, vai ficar só gritando, entendeu? Esse é o problema, né? Por isso que eu falei que é difícil defender a Boombox 4 na situação atual, né? E também não dá pra defender essa caixa aqui. Essa aqui só toma lapada. De todas aqui, perdeu pra todas, né? Eu não aconselho você pegar uma Boombox 3 com as opções que existe hoje no mercado. Não vá comprar assim, sim, com os de olhos fechados. Procure direitinho, pesquise. Eu tô fazendo esses vídeos para mostrar para vocês a realidade dessas caixas, né? Eu não sou patrocinado por nenhuma marca, eu não tô ganhando nada de ninguém. E não tenho nenhum motivo para falar bem de nenhuma caixa em específico, se ela não me der motivos para isso, né? Se ela tem um som bom, um som potente, se tem qualidade, eu vou elogiar os pontos fortes, né? Como eu já falei, a Boombox 3 tem qualidade de som, né? Ela tem qualidade, tem um médio bom, mas é fraca, não tem potência. Aí a gente tem um problema. Aqui a gente tem até que um som bom, com qualidade em alguns momentos, mas essa qualidade acaba quando começa a distorcer. E aí como é que fica? Você escuta uma música, ótimo. Você escuta a segunda, começa a distorcer. Então uma música tem qualidade, a outra não tem. Metade da música tem qualidade. Aí quando chega na parte do subgrave, distorce, acabou a qualidade. E aí como é que fica? Esse é o problema, fica complicado, viu?